Olá, vamos seguir as interpretações de Apocalipse de João, capítulo 17, analisando os textos dos antigos, né? E agora no versículo 16, onde o texto sagrado diz: Os 10 chifres que viste e a besta, contudo, odiarão a prostituta e a despojarão, deixando-a nua. Comerão suas carnes e a entregarão às chamas. Aqui o anjo traz uma informação no mínimo desconcertante, pois vemos que a prostituta estava montada na besta, que tem ali seus 10 chifres, né? Tem suas 7 cabeças, seus 10 chifres, porém chega a tal ponto onde a besta e esses 10 chifres que pertencem a ela passam a odiar a prostituta e de fato a destroem, né? Entregam ela às chamas. Como entender isso, né? O que se passará aqui? Então, para que a gente possa se aprofundar no assunto, vejamos algumas opiniões, começando pelo comentário de Cesário de Arles. Ele escreve: a prostituta é a vida de luxo que é vivida por saques e prazeres. Diz que eles odiariam a prostituta, pois pessoas dissolutas, que também são orgulhosas, lascivas e arrogantes, não apenas perseguem os santos, mas também se mantêm com ódio, e de outra maneira odeiam a si mesmos, em quem a palavra da Escritura é cumprida. Os que amam a iniquidade odeiam a sua própria alma, e eles farão desolada e nua, pela ira de Deus e seu justo julgamento, pelo qual são abandonados por ele, eles mesmos tornarão o mundo um deserto, já que foram entregues a ele e o usam injustamente, e eles vão devorar a carne dela, isto é, assim, porque como o apóstolo diz, eles vão morder e comer uns aos outros. Então aqui é uma visão profunda, né? O Cesário interpreta este versículo de forma profunda, pois ele diz então que todo este corpo profano, ou seja, aquele corpo profano que se descrevia, né, no capítulo 17 da besta, com seus chifres, suas cabeças, junto com a prostituta que está montada na besta, toda essa unidade, este corpo profano, ele é tão confuso, ele é tão iníquo, né, ele tem tamanha iniquidade que ele odeia sua própria alma. Então ele não só persegue os santos, mas ele se destrói a si mesmo, né? Aqui então o Cesário cita inclusive as escrituras, né? Os que amam a iniquidade odeiam a sua própria alma. E também, como o apóstolo diz, eles vão morder e comer uns aos outros. Então tamanha a desorganização e o caos nesse corpo profano que eles destroem a si mesmos. Então a besta destrói esta prostituta. Essa é a visão então de Cesário de Arles. Para André, é notável para mim como o diabo é tanto inimigo quanto vingador, pois ele operará através dos 10 chifres que são guiados por ele para se opor àquele amante do bem e da virtude, Cristo nosso Deus, e destruir aquela cidade populosa que abandonou as leis divinas e se tornou serva de seus prazeres. E como uma besta sanguinária, eles se empanturrarão de seu sangue. Ele considerará sua conflagração como uma ocasião de regozijo e a mutilação da carne humana como alimento adequado. E aquele que sempre se regozija na duplicidade concederá harmonia a esses 10 chifres apóstatas. Então, interessante aqui que André vai falar que tudo isso acontece porque o diabo assim conduziu os 10 chifres, né? Ele conduz então essa besta e seus 10 chifres para rumo à destruição da prostituta. E ele destaca que o diabo ele é inimigo e também vingador, né? Então o diabo ele se opõe ao corpo sagrado de Cristo, ele é inimigo de Cristo, mas ele também é vingador, ou seja, ele vinga até mesmo aqueles que fazem parte do corpo profano. Então ele usa esses 10 chifres para destruir essa cidade populosa, né, que estava longe de Deus, né?
E esses 10 chifres de forma sanguinária, né? A besta e os 10 chifres de forma sanguinária, então, se empanturram com o sangue da prostituta, né? E para o diabo isso é um regozijo, né? Isso é quase como que um deleite, então, na visão de André, né? E é um deleite duplo, né? Então, assim, né? É a visão de André. Depois temos também um breve comentário de Beda, onde ele escreve: mais tarde, quando o vidente recebe a ordem de contemplar a esposa do cordeiro, ele vê a cidade santa descer do céu e diz, a respeito dela: os reis da terra levaram para ela a sua glória. Pois no mundo há 2 cidades, uma que surge do abismo e outra que desce do céu. E agora ele compara a mesma impiedade que ele havia descrito na forma de uma prostituta, nua e queimada, com as ruínas de uma cidade deserta. Então aqui Beda vai citar a existência dessas 2 cidades, né? Aquela cidade celeste que desce dos céus e também aquela cidade profana que sobe do abismo. E ele vai ver então nessa prostituta devorada, nua, queimada, né, arruinada, esta cidade deserta como sendo esta cidade que sobe do abismo, né? Então no que a besta e os seus 10 chifres devoram essa prostituta, eles dão origem então a essa cidade que sobe do abismo. Essa é a visão de Beda. Então, de forma resumida, né, acerca desse trecho das escrituras, né, então, comerão suas carnes e a entregarão às chamas, né, ou seja, os 10 chifres e a besta comerão as carnes da prostituta e a entregarão às chamas, né. Cesário então escreveu, né, de forma resumida, que os orgulhosos, lascivos e arrogantes não apenas perseguem os santos, mas também se mantêm com ódio e de outra maneira odeiam a si mesmos, como o apóstolo diz, eles vão morder e comer uns aos outros. Foi justamente o que nós discutimos, né? Ainda é um ódio tamanho, né? É um caos tamanho, que eles não se contentam em perseguir os santos, mas eles perseguem a si mesmos, né? Eles se autodestroem. O ódio, ele é autodestrutivo. Depois André: será destruída aquela cidade populosa que abandonou as leis divinas e se tornou serva de seus prazeres. E como uma besta sanguinária, eles se empanturrarão de seu sangue. Ele considerará sua conflagração como uma ocasião de regozijo. Então, também, como dissemos, né, essa cidade populosa, né, a prostituta, será devorada pela besta e pelos seus 10 chifres, e haverá aí regozijo do próprio diabo, né? Segundo a visão de André. E Beda escreve então que no mundo há 2 cidades, uma que surge do abismo e outra que desce do céu. E agora ele compara a mesma impiedade que ele havia descrito na forma de uma prostituta nua e queimada com as ruínas de uma cidade deserta. Então, para Beda, no que a besta e os 10 chifres então consomem a prostituta, eles estão consumindo essa cidade, dando origem a esta cidade deserta, esta cidade arruinada, né? Então, essas são as visões apresentadas no vídeo de hoje, tá? Muito obrigado se você assistiu até aqui, eu espero que você tenha aproveitado. Se sim, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E que a graça do nosso Senhor esteja com todos.